Antes de existirem as religiões que hoje dominam o mundo, antes da Bíblia, antes dos profetas e antes dos impérios que moldaram a história humana, já existia um nome que era temido, respeitado e obedecido como autoridade absoluta sobre a Terra e sobre o destino da humanidade. Esse nome era Enlil. Bem-vindo ao canal Verdade Oculta. Mitologias Esquecidas. Um espaço onde investigamos as figuras mais poderosas da antiguidade, não como mitos infantis, mas como forças reais que moldaram a consciência humana e a estrutura da civilização. Aqui não buscamos apenas contar histórias antigas, mas revelar o que essas histórias significam, o que elas escondem e por que continuam ecoando dentro da consciência coletiva até hoje. Porque existem nomes que não desapareceram. Eles apenas foram reescritos. Enlil surge nos textos mais antigos já descobertos pela humanidade, os textos sumérios, que datam de milhares de anos antes da Bíblia. Esses registros não o descrevem como um símbolo ou como uma metáfora, mas como uma autoridade real, uma inteligência que governava os céus e a terra com poder absoluto. O próprio nome Enlil significa Senhor do Vento, ou Senhor do Ar, mas o significado vai muito além do elemento físico. O ar é invisível, mas está em toda parte. Não pode ser visto, mas pode ser sentido. Não pode ser tocado, mas sustenta a vida. Isso revela a natureza do seu domínio, um poder invisível, mas total. Nos textos sumérios, Enlil não era apenas um líder entre outros. Ele era a autoridade máxima sobre o destino humano. Ele decidia quem governava, quem caía, quem vivia e quem desaparecia. Reis não governavam por sua própria vontade, mas por autorização de Enlil. A legitimidade do poder humano não vinha da força, mas da aprovação dele. Isso estabeleceu um padrão que se repetiria ao longo de toda a história humana. O conceito de autoridade invisível acima dos governantes visíveis. Existe um momento específico nos textos antigos que revela a dimensão real do poder de Enlil. Quando a humanidade começou a crescer em número e em consciência, os textos dizem que Enlil tomou uma decisão que mudaria o destino humano para sempre. Ele decidiu reduzir a humanidade. Essa decisão não foi baseada em compaixão, mas em controle. A humanidade, ao crescer demais, tornava-se imprevisível, tornava-se difícil de governar, tornava-se uma variável fora do controle absoluto. É neste ponto que surge uma das narrativas mais antigas da história, o Grande Dilúvio. Muito antes da história de Noé aparecer na Bíblia, os textos sumérios já descreviam um dilúvio enviado como instrumento de controle. Nos registros, Enlil autorizou a destruição em massa da humanidade, não como punição moral, mas como mecanismo de reinício. Isso revela algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo revelador. O controle sempre foi o objetivo central. Mas existe um detalhe que torna Enlil ainda mais fascinante e mais complexo. Ele não governava através da presença física constante. Ele governava através da autoridade simbólica, da estrutura, da ordem e da crença. O verdadeiro poder não está em ser visto, mas em ser obedecido sem ser visto. Esse é o nível mais alto de autoridade. Quando um sistema é internalizado, ele não precisa mais de força externa. Ele passa a existir dentro da própria mente humana. Enlil representa a origem desse princípio. Ele representa a transição da humanidade de um estado selvagem para um estado estruturado, organizado e governado por leis invisíveis. Ele representa o nascimento da civilização, mas também o nascimento do controle. Civilização e controle surgiram juntos. Ordem e limitação surgiram juntos. Consciência e restrição surgiram juntos. Ao longo do tempo, o nome Enlil começou a desaparecer, mas o princípio permaneceu. Outras culturas começaram a descrever figuras com características semelhantes. Autoridades invisíveis, senhores dos céus, governantes supremos que observavam a humanidade e determinavam seu destino. O nome mudou, mas o arquétipo permaneceu intacto. Isso revela algo profundo sobre a natureza da consciência humana. A humanidade sempre percebeu que existia uma força acima dela.
uma estrutura, uma inteligência, um princípio organizador. Independentemente de ser interpretado como divindade, como consciência ou como arquétipo, o padrão é o mesmo. Mas existe uma questão ainda mais profunda. O verdadeiro poder de Enlil não estava apenas no domínio físico, mas no domínio psicológico. Quando uma autoridade é aceita como absoluta, ela deixa de precisar se impor. Ela passa a existir como parte da própria realidade percebida. Isso é o nível mais alto de poder. Não controlar o corpo, mas controlar a percepção. Esse é o legado real de Enlil. Não apenas governar a humanidade fisicamente, mas estruturar a forma como a humanidade percebe autoridade, ordem e realidade. Ele representa o nascimento do conceito de estrutura invisível que organiza a experiência humana. Hoje, milhares de anos depois, o nome Enlil não é mais amplamente conhecido, mas o princípio que ele representa continua presente. O conceito de autoridade invisível continua presente. O conceito de estrutura invisível continua presente. O conceito de ordem imposta por uma inteligência superior continua presente. Isso levanta uma pergunta fundamental. Enlil foi apenas uma figura mitológica? Ou foi a representação simbólica de um princípio real que moldou a consciência humana? A resposta pode não estar apenas nos textos antigos, mas dentro da própria estrutura da realidade que experimentamos hoje. Porque o verdadeiro poder nunca desaparece, ele apenas muda de forma. Se este conteúdo expandiu a sua percepção e ajudou você a compreender a profundidade das mitologias antigas, deixe o seu like agora mesmo, porque isso permite que este conhecimento alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal Verdade Oculta, Mitologias Esquecidas e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos revelando as figuras mais poderosas que moldaram a consciência humana e a história da civilização. E lembre-se, aquilo que é esquecido pela história, muitas vezes é o que mais revela sobre quem realmente somos. Até ao próximo vídeo.